Shalom aleikum, aleikum salam para todos, boa noite para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado em bacharel em teologia, comentarista, arqueólogo, historiador, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego, cultural e histórico geográfico da Palavra de Deus. Vamos fazer mais um comentário agora do livro lindo e magnífico que é a história biográfica de Ezequiel. Isso mesmo, a história do livro e biográfico Ezequiel. Vamos estar falando da biografia do homem chamado Ezequiel, o profeta Ezequiel. O primeiro ponto de vista do livro de Ezequiel, sabemos bem na verdade que o livro de Ezequiel é dividido em 6 fases. E qual é essas 6 fases do livro de Ezequiel? Sabemos bem na verdade que a primeira fase do livro de Ezequiel é o sermão de Ezequiel. A segunda fase do livro de Ezequiel é a história biográfica de Ezequiel. A terceira fase do livro de Ezequiel é as perseguições de Ezequiel. A quarta fase da vida de Ezequiel é as profecias que saíam da boca do profeta Ezequiel. A quinta fase era a estação de cativeiro de Israel no tempo de Ezequiel. A sexta fase era a história biográfica da Babilônia quando Ezequiel estava lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. O segundo ponto de vista do livro de Ezequiel foi escrito na Babilônia por volta do ano 622 ao ano 600 antes de Cristo. O autor mesmo é o próprio Ezequiel, o autor que deu autoria a escrever o livro de Ezequiel. A base do livro de Ezequiel, que existe as provas que foi ele que escreveu, está no capítulo 1 e versículo 3. Ao capítulo 24 também revela que Ezequiel foi o mesmo que escreveu. O terceiro ponto de vista do livro de Ezequiel é que o nome Ezequiel no hebraico significa Deus fortalece, fortalece Deus. O nome Ezequiel no hebraico é chamado de Ezequiel, ou Ezequiel, que quer dizer a palavra junção de elementos. O nome Iazel é o nome aramaico de Ezequiel, que era forte, significa ele era forte. O nome Iezek significa força, e força de Deus, né? Força é o força de Deus. Ao quarto ponto de vista do livro de Ezequiel, qual era o nome do pai de Ezequiel? O seu pai era Buzi, o profeta, ou melhor dizendo, o sacerdote desprezado. E quando nós olhamos a vida de Ezequiel, que era descendente de sacerdote, filho de sacerdote, depois virou profeta para a glória de Deus. O pai dele era um sacerdote desprezado na época. Ao quinto ponto de vista do livro do profeta Ezequiel, chamado de três profetas na Babilônia. Você sabia que existia 3 profetas na Babilônia? No livro de Ezequiel, primeiro profeta que esteve na Babilônia, Jeremias. Segundo, Ezequiel. Terceiro, Daniel. Esses são os 3 profetas da Babilônia. Ao sexto ponto de vista do livro de Ezequiel é que enviou foi Jeremias que ensinou Ezequiel e era 28 anos mais novo que Jeremias. Jeremias, 28 anos mais velho do que Ezequiel. Você sabia disso? Olha que coisa linda e tremenda. Ao sétimo ponto de vista do livro de Ezequiel, é que o livro de Ezequiel contém 48 capítulos e 1273 versículos. E de profecia tem 953 profecias. E de promessas, 25 promessas. E de pergunta, 81 perguntas no livro de Ezequiel. E de mensagens dadas do céu que vinha para com o povo de Israel, ou com o povo que estava no tempo de Ezequiel,
179 mensagens de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O 8º ponto de vista do livro de Ezequiel, você sabia que o livro de Ezequiel, ele tinha uma cópia de sermões de Jeremias, das discussões de Jeremias, que está baseado no livro de Ezequiel, capítulo 21, capítulo 29, verso 1, e também o capítulo 36 e verso 22. Então Ezequiel tinha uma cópia do livro de Jeremias, do pergaminho de Jeremias. O sermão de Jeremias era um pequeno pergaminho de Jeremias, pergaminho que era colorido, que mostrava a panela de fogo e outras figuras que tinha também no pergaminho. Então Ezequiel estava com este pergaminho. Ao 9º ponto de vista do livro de Ezequiel, Ezequiel foi para a Babilônia com a idade de 25 anos de idade. E com 30 anos foi chamado por Deus, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 1 e verso 1. 22 anos foi só desenvolver o seu ministério. Provavelmente era com a idade de 30 anos que começava o sacerdote iniciar o seu ministério. Ao 10º ponto de vista sobre o livro de Ezequiel, você sabia que era a mesma idade de 30 anos que os levitas entraram a servir na casa do Senhor, baseado ao livro de Números? Você sabia disso? Números capítulo 4 e versículo 3, que era a idade de 30 anos que os levitas poderiam adorar a Deus? Agora, olha só que interessante, ao 11º ponto de vista do livro do profeta Ezequiel, você sabia que Deus se dirigiu a Ezequiel como filho do homem por 87 vezes no livro e no pergaminho de Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele falou desta forma? O 12º ponto de vista do livro de Ezequiel, você sabia que o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel também são da mesma expansão, e o filho do homem, por Deus, por várias vezes, também usou a mesma dinâmica. Deus se apresentou para Ezequiel, filho do homem, e também como Daniel, filho do homem. Daniel 7 e verso 13 e Daniel 8 e verso 17. 13º ponto de vista sobre o livro do profeta Ezequiel, era casado. Você sabia que era casado o profeta Ezequiel? Então, a boa parte da profeta era casado naquela época, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 24, verso 18, e Ezequiel 3 e verso 15. Você sabia que Ezequiel morava em uma aldeia chamada de Til-Abibe? Til-Abibe era o nome desta aldeia? Ezequiel 3 e verso 15. Este é o comentário da biografia do livro do profeta Ezequiel. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Se inscreva neste canal, curte sobre a graça e conhecimento de cada livro que será elaborado para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Deixo todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom para todos.